Amém. Glória a Deus. Pai, obrigado pelas vidas e pelas ofertas e dízimos que foram apresentados hoje aqui na sua casa. Obrigado por cada um dos amigos que estão conectados. Nós te agradecemos por aqueles, ó Pai, que estão com oportunidade de ainda estarem empregados e apresentando a Ti com lealdade, dízimos e ofertas. Nós te pedimos por aqueles que precisam de uma porta de emprego, pelos empresários e pelos empreendedores que nesse tempo estão se reinventando, que o Senhor dê estratégias, criatividade, mas, sobretudo, celebramos porque temos a convicção de que o Senhor é um Deus que provê, mesmo em meio ao deserto das dificuldades da vida e dos desafios que a gente tem passado. Obrigado por tudo, ó Pai, em nome de Jesus, a que nós te agradecemos. Amém. E aí, Juventude Supere, que bom que você está on. Eu quero te fazer um convite nesse momento. Cara, pega esse link aí, clica com o botãozinho aí nos 3 pontinhos e bota para compartilhar, manda para o grupo da família, se vinga agora da galera que manda aquelas imagens de gatinho dando bom dia, de musiquinha, de letrinha piscando, manda o link da Juventude para a galera lá e vamos conversar, vamos trocar ideia. E hoje a gente está com esse tema, o que Jesus desfaria, mas antes de falar sobre isso, eu queria falar uma coisa para você. Cara, segue a gente nas redes sociais, entra na nossa página do Instagram. A gente fez uma enquete, eu vou até falar sobre ela aqui agora, tudo a ver com a mensagem. A mensagem não começa agora. Esse tema que a gente vai debater começou semana passada, nas enquetes, nas perguntas, e a galera veio com força aqui respondendo. Eu vou falar sobre alguns, mas a ideia é que você esteja conectado com a gente, porque a gente tem compartilhado muito conteúdo, não sei se você viu, agora a gente está lançando uma série de mensagens curtas chamada Supere Filigranas, e a cada semana vai ser um tema. Esse mês de setembro a gente vai falar o mês inteiro sobre o Setembro Amarelo, sobre a prevenção que a galera movimenta em favor da vida durante esse tempo, sobre as batalhas que a gente tem enfrentado no dia a dia, e nós, como cristãos, nós selecionamos esse tempo para plantar esperança, para enviar mensagens de vida, do amor em Jesus, e para compartilhar com todos aqueles que a gente ama sobre as verdades de Jesus sobre a vida, porque nós acreditamos que fora de Jesus não há vida. Então, se você ainda não assistiu, entra lá no Instagram da Juventude Supere, @Juventude Supere, e segue a gente. O tema dessa semana é o que Jesus desfaria. E aí tem a galera da religião que fala assim, entra lá, eu botei assim, o que Jesus desfaria, em seus passos, o que Jesus desfaria? E aí abri a caixa de perguntas para a galera. Aí, ele não desfaria nada porque ele é perfeito e ele não erra. Não, ele é perfeito, a perfeição. Lógico, Jesus é perfeito, mas a gente não é, né? A gente vacila, ele tem que desfazer as coisas que a gente faz de errado, então Jesus tem que vir fazendo o caminho de volta. E só para já iniciar, compartilhando, para quebrar já essa mística, Jesus não precisa desfazer nada. Eu vou te citar alguns exemplos de coisas que Jesus desfez. Jesus desfez o julgamento da mulher pecadora, da religiosidade da galera que queria apedrejá-la. Jesus desfez a corrupção no templo. Ou você não se lembra do episódio da Palavra de Deus que Jesus vai lá no templo e joga as mesas para o alto? Jesus desfez o preconceito contra as crianças, quando ele diz, deixai vir a mim os pequeninos. Jesus desfez o machismo. Jesus desfez a fome quando alimentou uma multidão. Jesus desfez uma vida voltada para si próprio. Então, já quebramos esse mito de Jesus não desfaria nada. E aí, a gente fez algumas enquetes, e a de hoje foi a seguinte, em seus passos, o que Jesus desfaria? E aí a opção A era heresias gospel, a letra B era palco fire secreto offline, a letra C era Netflix na hora do supere. Pô, aí não vale, né, galera? Pô, a celebração bombando e o galera lá no Amazon Prime. Deixa para ver depois, cara. Conecta com a gente aqui. O primeiro lugar é sempre dele. O que rouba a atenção dele no primeiro lugar já se tornou o seu Deus. Então, se você não consegue abandonar o Grey's Anatomy por 40 minutos para estar com a gente aqui, se você não consegue abandonar o The Walking Dead, você já virou zumbi, cara. Deixa eu te falar uma coisa. E aí, teve uma galera que votou. A maioria votou em todas as anteriores, então eu queria parabenizar uma galera aqui que acertou. Ó. Fernando Luiz, a Duda Santos, o Alex Filho. O Alex Filho acerta todas, mano. O moleque é sinistro.
Davidson, Gisele Loureiro, Barcelar. Isso aí, Barça, tamo junto. E aí a galera votou, compartilhou, então eu queria te convidar, galera, sempre que a gente fizer essa enquete, compartilha aí com a gente a tua opinião, porque ela nos ajuda e ela é para você também se ajudar quanto ao que você pensa sobre o que a nossa juventude está pensando, o que a gente está fazendo. Não é porque a gente está sem nada para fazer e lança enquete, não, é porque a gente quer te ouvir, saber como você pensa. Então a gente vai, nesse momento, falar sobre o que a juventude supera e pensa que Jesus desfaria nos tempos atuais. Por que a gente vai começar com a palavra? O diabo, certa vez, leva Jesus para ser tentado, o Espírito leva Jesus para ser tentado pelo diabo, para aquele momento ali de batalha que aconteceu, e você já conhece, está lá em Lucas 3 e 4 para frente, e tem um determinado momento em que o diabo fala assim para Jesus, ele diz assim, então o diabo indagou-lhe, se você é o Filho de Deus, transforme essa pedra em pão. Ele fala para Jesus, e aí Jesus responde, está escrito. Se você for olhar a palavra de Deus, você vai ver várias vezes Jesus falando, repreendendo. Quando acontece alguma coisa errada, Pedro, ele faz, para trás de mim, Satanás, e ele repreende várias vezes, mas quando o diabo põe em queixa a paternidade de Deus, a filiação de Jesus, e se ele poderia prover alimento, alimentar a si próprio, Jesus responde, está escrito, creio eu, que pela sabedoria de Jesus, ele estava deixando um princípio para mim e para você. Ele diz o seguinte, para toda pergunta, indagação ou questionamento de Satanás, sempre vai haver um está escrito de Jesus. Sempre tem uma palavra para responder uma indagação de Satanás. Essa palavra não vem de mim. Talvez se Jesus tivesse a atitude de olhar para Satanás e falar assim, quem és tu, ô cão? Vai embora, mete o pé. O diabo ia meter o pé, ia, porque Jesus tinha poder para fazer isso, ele poderia fazer isso, ele poderia clamar a Deus que expulsasse o diabo dali, para longe dele, poderia ter feito isso, mas se ele faz isso, ele abriria um precedente para eu e você acreditarmos que a gente ganha as coisas no grito e nós ganhamos na palavra. Para toda indagação, para todo questionamento de Satanás, sempre vai haver um está escrito de Deus. Então vamos à palavra, vamos ao que importa. Então, o que Jesus desfaria nos dias atuais? É lógico, assim, a gente sempre pensa no que Jesus faria. E até na mensagem do pastor Marcos Madaleno, que carrega esse tema que a gente está reverberando hoje com você aqui, o pastor Madaleno fala sobre uma época em que um livro estava muito em alta, um livro chamado Em Seus Passos, o que faria Jesus, e isso foi tema de conferência, isso foi tema de congresso de jovens, de encontro de jovens, tema de estudo bíblico, Em Seus Passos, o que faria Jesus, e respondeu a uma época, só que é baseado em um texto da Bíblia que fala sobre duas coisas, sobre coisas que Jesus liga e coisas que Jesus desliga. Então, já focamos por um bom tempo no que Jesus faria. Hoje eu quero compartilhar com você, que está em casa nos assistindo, com a galera que está aqui da técnica, o que Jesus desfaria em nossos passos. É a parte B do versículo. Para isso eu queria te chamar para acompanhar a gente, Mateus 18, verso 18. Pode abrir sua Bíblia, seu iPad, seu iPhone, seu cansado fone, igual eu, tanto faz. Mateus 18, versículo 18, a palavra de Deus diz o seguinte, digo a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Pause. Na sua Bíblia está escrito assim, tudo que vocês ligarem na terra, eu irei ligar no céu? Não. Terá sido ligado no céu. Tudo que vocês desligarem na terra, desligarei no céu, vocês desligarão na terra? Não. Diz, já terá sido desligado na terra. Então, assim, essa palavra, na verdade, ela não está falando sobre algo que está para acontecer, está dizendo sobre algo que aconteceu. Quando Jesus te dá uma ordem para desligar algo na terra, é porque ela já foi desligada no mundo espiritual. Então, quando vem uma ordem de Jesus para você, falando assim, filho, esse caminho não, é porque esse caminho já foi desvalidado no céu, cara. Você pode continuar trilhando por um lugar que Jesus já desvalidou, já tirou do mapa, e você continua trilhando. Então, a ideia é,
nos alinharmos com coisas que Jesus já cortou no céu, já desligou, já disse que era para ter encerrado e a gente continua insistindo nelas. Eu não sei se você teve acesso a esse termo, ele foi o termo do ano de 2019, considerado trends aí em diversos momentos da história de 2019, o termo chamado cultura do cancelamento. O que é isso, cultura do cancelamento? É quando um grupo de pessoas se movimenta pelas redes sociais em torno de um assunto para cancelar aquele assunto. Então, tipo, você já deve ter visto galera cancelando político, cancelando posts preconceituosos, cancelando perfis de artistas que fizeram algum comentário polêmico, e aí a galera faz o seguinte, tipo, vacilou, machado na cabeça dele, ele agora é um demônio, corta ele, todo mundo te segue, fora não sei o quê. E, tipo, o cara cometeu um erro e a galera já, com as armas na mão, já vai lá para atacar o cara. Então, isso foi extremamente enfadonho em 2019. Eu estava vendo também, teve uma influencer famosa, não vou nem falar o nome dela aqui, mas ela vacilou, beleza. Na época do Covid, ela foi lá no auge do Covid e fez uma resenha em casa, com uma meia dúzia de amigos lá, e alguém, provavelmente com Pro Max, não sei o que lá, 4K HD, filmou a sala dela como se fosse meu irmão, Steven Spielberg, parceiro, Full HD. E aí viu a galera lá, todo mundo sem máscara, e aí, tipo, começaram a cultura do cancelamento com a menina e cortaram, tipo assim, mais de 30 mil seguidores de um dia para o outro, e, pô, capa de tudo quanto é jornal, e nego massacrando a menina, pô, e caramba, perdeu patrocínio, perdeu marcas que apoiavam ela, que ela trazia alimento para casa, beleza, ela errou, agora a atitude foi compatível, assim, foi proporcional ao que aconteceu. Então, essa cultura do cancelamento, ela tem alguns extremos. Você acompanhou a galera do Me Too aí também, que foi um movimento que fez bastante movimento para cancelar pessoas, para anular perfis e, assim, ser indiferente. E aí o lance dessa mensagem de hoje que eu quero falar com você é sobre uma coisa específica. Jesus desfaria a indiferença. Jesus desfaria esse tipo de postura que se torna indiferente. O pastor Alex tem uma frase que ele sempre fala com a gente, não é um axioma, é um princípio que ele sempre compartilha. Ele fala o seguinte: quando você é indiferente a alguém, você está matando uma pessoa. Você está cometendo tipo um homicídio espiritual. Por quê? É como se o Heraldo é meu amigo, aí ele erra comigo, eu sou indiferente a partir de hoje ao Heraldo, eu não quero saber se ele está bem, está mal, está vivo, está morto, está passando fome, está saudável. Então, eu sou indiferente a ele, eu matei ele. E aí eu matei uma pessoa na minha mente que está viva, andando por aí. Então, a indiferença, ela chega a esse extremo do absurdo, e muitas vezes é polida por uma falsa moral, por uma falsa ética, por uma, assim, o cara errou e o erro dele foi exposto, então a gente tem que cancelar ele para nos validarmos como pessoas certas, sacou? Vou falar de uma forma mais fácil. Pô, o cara nesse momento de Covid deu um vacilo master, apareceu na página dele. Vamos todo mundo criticar ele porque vai passar a impressão de que a gente é bonzinho, é certo, de que a gente faz tudo direito, mas quando na verdade nós incidimos em outros erros também. Paul Valery disse para nós uma frase que ficou marcada. A frase diz o seguinte, ele é um poeta francês, ele disse o seguinte: polidez é a indiferença de maneira organizada. Polidez é aquele ato que você tem de sempre ser polido. Não, eu vou segurar bem essa palavra, não vou falar isso. Não estou falando de você avaliar bem o que eu vou falar. Estou falando do cara que tem uma polidez excessiva, que tudo ele tem um corte para fazer, alguém para cortar, uma crítica, uma ação para mudar. Ele sempre faria tudo diferente. Ele nunca faria igual o outro fez. Essa polidez, na verdade, é uma indiferença de maneira organizada, que é uma indiferença que vem justificando cada erro que o cara faz, ele vem tipo se colocando numa posição de superioridade. Então, eu queria compartilhar com você mais um pensamento para a gente entrar na mensagem, e esse pensamento é de um cara chamado Elie Wiesel. A palavra dele diz o seguinte: o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. O oposto de arte
não é feiura. O oposto de arte é indiferença. O oposto de fé não é heresia. O oposto de fé é indiferença. E o oposto de vida nunca foi a morte. O oposto de vida é indiferença. A indiferença, ela faz esse papel de oposição a todas as coisas de boa que você pode ver. Por quê? Qual é o contrário de amar? É não amar. O contrário de amar não é ter ódio por alguém. O contrário de amar é não amar. Então, é ser indiferente. O contrário de arte não é ser algo feio. A arte é só não ser. Então, é sempre ser indiferente. Tipo, para mim, tanto faz como tanto fez. Então, nós vamos falar sobre Jesus desfazendo a indiferença. Vamos falar sobre mudar posturas, mudar atitudes, mudar conceitos na nossa vida prática. Não sei se você já reparou, mas a gente, agora, algo que era para a gente se socializar e para trocar ideia, tipo, você entra no Twitter agora e o cara tá lá, ele, tipo, comprei esse celular aqui. E não, hoje eu vi uma coisa até engraçada para ilustrar. Tem um comediante chamado Léo Lins, e ele foi viajar, e aí quando ele estava voltando, o voo dele atrasou. E aí atrasou, tipo, 6 horas, sem poder descer do avião. O que ele fez? Ligou a live no YouTube e fez um stand-up lá, mas um stand-up de 6 horas criticando a empresa de avião, que o voo estava atrasado. Ele falava o nome da empresa e falava, uma empresa para você que tem medo de voar, eu estou aqui há 6 horas trancado. Sei que. Aí ele pegou um neném no colo e falou, esse neném aqui de meses, ele nem estava nascido, a menina teve uma relação amorosa aqui, já nasceu e a gente ainda está aqui. Eu batizei o neném, aí tem com o neném no colo. Então, ou seja, a gente tem essa plataforma onde a gente pode gerar uma cultura, tipo, isso é uma cultura do cancelamento, só que com o humor, a pitada do cara. Então, sempre a gente tem, agora disponível muito fácil, online, essa possibilidade de ser indiferente às outras pessoas. E produto você vê direto, o nego criticando o telefone, criticando algo que comprou, sendo indiferente às empresas. Tem uma pesquisa da TrueGen que diz que a geração da verdade, que é essa geração que a gente está vivendo agora, que quer sempre a verdade a qualquer preço, de qualquer jeito, ela tem uma pesquisa que 87% das pessoas que foram entrevistadas por ela disseram que deixaram de comprar para sempre produto de uma empresa que se envolveu em qualquer tipo de escândalo. Tipo, se aparecer um link lá falando que se você ler Coca-Cola ao contrário, está escrito alô diabo, o cara não toma mais Coca-Cola. Já viu isso? Se você tocar o disco da Xuxa de trás para frente, canta uma música do diabo. Aí o cara nunca mais ouviu. Então, 87% das pessoas disseram que foram indiferentes, anularam, cancelaram outras pessoas por causa de qualquer tipo de polêmica, algo que se envolveu. Isso é totalmente ruim? Não é totalmente ruim, porque nós vivemos muito tempo desinformados também, coisas absurdas acontecendo, como você tem acompanhado pela televisão, e que a gente não tinha conhecimento. Hoje a gente tem conhecimento, a gente pode escolher qual canal assiste, qual série que vai ver, a gente sabe a empresa que a gente curte lá, os nossos streams, a gente sabe quais são os filmes ruins que elas estão produzindo, a gente pode ter a escolha de, pô, eu vou participar disso ou eu não vou participar disso. Mas eu queria te fazer uma pergunta muito importante para você pensar hoje comigo. Esse é um pensamento sobre indiferença e cancelamento. Jesus desfaria a chance de alguém ser perdoado? Você acha que Jesus desfaria essa chance? Porque quando nós tomamos uma decisão de eu não perdoo alguém, ou daqui para frente eu não sigo mais essa pessoa, eu não caminho mais com ela, a gente tira também dela a oportunidade de se arrepender do que ela fez e recomeçar de onde ela errou. Voltar a caminhar de onde ela parou. Eu não vejo Jesus cancelando alguém, Jesus dizendo, olha, cara, vacilou, eu vou te bloquear no meu Twitter. Eu não vi. Se fosse isso, os apóstolos não tinham ficado nem até o final, nem chegariam a ser apóstolos, porque Jesus já tinha bloqueado eles no Instagram há muito tempo. Né? Quando visse Judas de Judaria, já silenciaram o feed. Jesus já mandava silenciar o feed de Judas. Será que Jesus desfaria essa chance do cara se arrepender, dele ser perdoado, de alcançar o perdão? Esse não é o Jesus que a gente conhece.
Já percebeu que a gente faz isso a todo tempo? Nessa brincadeira que a gente está comentando aqui, quantas dessas coisas que eu compartilhei com você, você não fez assim, involuntariamente, porque achou que era o certo, ou foi com a maioria, dançou conforme a música? Quando a gente traz isso para a realidade da igreja, é até um pouco pior, porque se você, isso aqui é uma coisa interna, talvez você está visitando a gente hoje e nem tenha conhecimento disso, mas aconteceu por muito tempo da gente anular pessoas na igreja. O cara pecou, o cara deu um mole, o cara foi responsável, ou ele está incidindo em um erro, e a gente faz o quê? Tira o cara, bota o cara para o canto, ninguém mais fala com ele, fica olhando para ele com aquela cara de que ele é pecador, ele é menos... Isso aconteceu por muito tempo, mas Jesus nos batizou com o amor, onde quando as pessoas pecam, quando elas falham, como nós também pecamos e falhamos, o nosso movimento agora é de abraçá-los e cuidá-los e trazê-los de volta para Jesus. Cancelando uma pessoa, jogando ela para a esquerda, você nunca vai ter oportunidade de voltar os olhos dela para Jesus, de reaproximar, reconectar aquela pessoa com o coração do Pai. Então, nós não cancelamos pessoas, nós apresentamos elas a verdade em Jesus, o amor em Jesus. Jesus não cancelou ninguém e nós também não cancelamos as pessoas. Então, só quero deixar uma coisa bem clara para você aqui nesse momento, que isso de maneira nenhuma valida qualquer tipo de comportamento pecaminoso. A gente não está te dando jurisprudência para falar para o teu líder ou para o teu pastor que ele está errado de ter te colocado no banco. A gente só está dizendo que o processo de disciplina inclui um aproximar de Jesus, um discipulado intencional, investimento de tempo. Assim como Jesus fez, é isso que a gente está falando. Ninguém merece ser cancelado. O padrão não somos nós ou a nossa metodologia, o padrão é o que Jesus fez e faz até hoje. E eu quero te fazer uma simples pergunta. Se tirasse daí todas as suas medidas, tudo que você acredita como certo ou como errado, o teu padrão de julgamento, transformasse ele numa régua, você estaria disposto a ser medido com a régua que você mede as pessoas? Vamos lá, se eu entrasse agora no teu Instagram, cara, eu já fiz isso. Eu já entrei na rede social de um cara, tipo, o cara fala pra mim, critica Deus e o mundo. Aí eu falei, pô, vou ver como é que é o cara. Aí tu vai lá e 2 minutos, não estou falando passar o dia fuxicando a vida do cara. Tu dá uma rolada assim no scroll, assim, tipo, tu vai ver o que o cara posta e tu fala, mano, se transformar isso aqui numa régua e medir ele com a régua dele, ele é pecador aos olhos dele. Será que a gente está disposto a ser julgado com a mesma intensidade, com a mesma brutalidade, com a mesma agressividade que a gente julga as pessoas? Será que a gente está preparado para um julgamento tão instantâneo, tão rápido, como a gente tem muitas vezes a velocidade para julgar a pessoa? Tipo, às vezes o cara cometeu um erro, o cara não teve um flash de segundo para se arrepender ou nem para perceber que ele errou. Ele está naquele momento ali em que o Espírito ainda está mostrando para ele que ele errou. E aí o cara do lado fala, tá errado, tu é pecador. O cara não teve o tempo de refletir sobre o erro dele. Será que a gente está preparado para ser julgado nesse julgamento de flash, assim, igual a gente muitas vezes julga e cancela as pessoas? Eu queria te lembrar de 4 princípios nessa noite para te ajudar a vencer essa cultura do cancelamento e da indiferença. E o primeiro é, pega o papel e a caneta, anota na porta da geladeira, anota na parede, anota no papel higiênico para não esquecer. Primeiro princípio que eu queria te lembrar essa noite é: apontar o que está errado não faz você estar certo. Apontar o erro de alguém não faz você estar certo. Identificar a falha do seu irmão não legitima a sua ação como verdadeira. Talvez você seja muito bom para ver o que está à sua frente, mas não consegue fazer uma autoavaliação, refletir sobre si próprio. Então, identificar que alguém está errado não diz que você está automaticamente certo. Mateus 7,3, a palavra de Deus diz o seguinte: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Esse princípio
traduzindo para a nossa palavra, linguagem de hoje, versão atualizada, Juventude Supere, está dizendo o seguinte: filho, enquanto você está preocupado com essa pequena coisa que teu irmão fez, tu está vacilando no cartão de crédito, porque já acabou até teu dinheiro, não tem nem mais condição para vacilar à vista, está vacilando pré-datado. Então, vamos fazer primeiro esse movimento. Olhar para nós antes de olharmos para os outros. Vamos avaliar o nosso caminho, assim como o salmista diz, sonda o interior do meu coração e vê se há em mim algum caminho mau. Antes de tu olhar para fora, olha para dentro, que provavelmente tem tanta coisa para você consertar e reparar que nem vai dar tempo de tu falar da vida dos outros e reparar que os outros estão errados. Transforma a sua vida num espelho. Transforma as suas práticas, as suas escolhas num espelho de quem Jesus é, porque a melhor forma de fazer uma pessoa converter os seus maus caminhos para os bons caminhos é vivendo da maneira que você gostaria que ela estivesse vivendo. Então, olha para Jesus, imita Jesus, se pareça com Ele, e quando as pessoas verem o quanto você se parece com Jesus, o seu viver vai influenciar elas a viver melhor. Porque eles vão olhar para uma pessoa igual a ele, com as mesmas dificuldades, mesmas batalhas, enfrentando os mesmos desafios, mora no mesmo bairro e consegue viver de uma maneira diferente que ele está vivendo. E tudo isso porque Jesus entrou na vida dele e está no centro. Então, identificar o que está errado não faz você estar certo. Segundo princípio que eu queria compartilhar com você essa noite, e essa aí é para aplaudir de pé, igreja. Gritar uma causa não é o mesmo do que ter ação por uma causa. Você já viu a quantidade de minorias que tem hoje para serem expostas? Tipo, você tem causa de tudo, mano. Tem proteção dos animais, tem a galera do movimento Vidas Negras Importam, tem inúmeros movimentos, todos legítimos. Só que só gritar uma causa não faz você ter uma ação específica por ela. Não é porque você grita muito em favor de algo e reprova muito outra coisa que você tem ações efetivas sobre isso. Não é porque você fala todo o tempo sobre algo que você está construindo aquele algo. Não traz materialidade, não traz coisas palpáveis. O que eu estou dizendo? O que eu quero dizer, Diego? Há pouco tempo atrás, a gente está conversando sobre isso hoje. Surgiu essa questão toda do abuso de autoridade de militares contra pessoas negras por todo o mundo, e surgiu um movimento chamado Vidas Negras Importam. E aí, a gente viu uma galera nossa comprando um barulho muito firme por isso, mas de uma maneira que, aos olhos de Jesus, se excedia um pouco. E aí eu fui ponderado por um amigo e ele falou assim para mim: mas você não acha que a gente tem que, como cristão, nós temos que defender essa causa contra o abuso de autoridade dos negros? Eu falei, lógico que eu acho. Então, você está falando que não é legítimo? Não falei que não é legítimo. Não, mas você está falando que eu estou levantando uma bandeira? Não falei isso. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você levanta a bandeira de Jesus, automaticamente você já é contra racismo, você já é contra vitimização das minorias. Quando você levanta a bandeira de Jesus, você automaticamente já é contra a homofobia, você automaticamente já é contra a violência sexual contra crianças. Eu não preciso ir lá botar hashtag antifas no meu Instagram para falar que eu sou contra fascismo. Eu não preciso de fazer isso, porque eu já levantei a causa de Jesus. Então, quando eu levanto a bandeira de Jesus, eu digo que eu creio num estilo de vida moldado pelo reino. Então, o que eu preciso fazer é absorver os padrões do reino, divulgar a mensagem do reino, falar sobre o rei do reino, porque o estilo de vida que ele tem para mim já combate as outras causas. Enquanto nós adoramos, ele guerreia as nossas guerras. Então, o que eu preciso fazer? Me apaixonar. Olha só. Eu sou militar. E eu sei que é o seguinte, a minha rotina eu preciso treinar, porque se em algum momento alguém vier me confrontar, se o cara tiver uma pistola, você luta com a pistola. Se ele tiver de... Não, mentira, isso não é verdade. Se o cara tiver de pistola, você atira de fuzil. Se o cara tiver de fuzil, você atira de bazuca. Se ele tiver de bazuca, você atira de canhão. Então, a lei é o seguinte: violência mais extrema do que a outra. O princípio de guerra é esse. Só que quando você fala de guerra espiritual, quando você está falando de batalhas no sobrenatural, Deus fala assim: filho, presta atenção,
se preocupa com uma coisa, me conhece, se apaixona por mim, me adora. Enquanto você me adora, eu vou lá e venço a guerra. Eu não luto a guerra, eu não batalho a guerra. Eu vou lá e venço a guerra. Já pensou se toda a guerra no mundo fosse assim? Eu só preciso me apaixonar por algo para essa guerra estar vencida. Parece demagógico, mas na verdade o que acontece é isso. É porque quando nós olhamos muito para as soluções da terra, a gente fica sempre se enfrentando, quando na verdade toda a vitória que nós precisamos em todas as áreas, em todos os desafios, já estão concedidas no céu. Talvez o excesso de energia que você está gastando, o cansaço que você está sentindo, é porque você está lutando uma guerra no momento em que era para você estar adorando. Talvez no momento em que era para você estar adorando, você está disperso com outra coisa. Então, gritar que você tem uma causa não é o mesmo que ter uma ação. Isso não faz encerrar a sua indiferença naquele assunto. A palavra de Deus diz em Tiago 2,26. Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Lucas 4,41, a palavra de Deus diz o seguinte: além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Não está escrito errado na tua Bíblia. De muitas pessoas saíam demônios gritando, tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. E aí a gente lê isso de maneira romântica, a gente fala, caramba, até os demônios, quando saíam das pessoas, reconheciam ele como Filho de Deus. Na verdade, o que está acontecendo ali é o seguinte, Jesus estava construindo numa caminhada do seu ministério, ele estava num momento de secreto, de preparar a sua liderança, e o diabo, como uma última cartada ali, no momento em que ele estava sendo expulso daquele corpo, ele tentava expor Jesus fora de tempo. E aí Jesus o repreendia, porque eles gritavam que ele era o Filho de Deus. O que Jesus está nos ensinando com esse princípio aqui? Ele está dizendo para a gente que nem sempre popularidade e exposição são sinônimos de promoção e crescimento. Nem sempre quando uma pessoa te elogia, te expõe visivelmente em um lugar, isso é sinal de que você está sendo promovido ou de que você está crescendo. Na verdade, a popularidade fora do tempo e do propósito pode ser uma estratégia do diabo para te dar algo que você não está preparado para suportar. Para antecipar um tempo que você ainda não tem estrutura para suportar. Para te levar a lugares em que você ainda está despreparado para pisar. Jesus estava despreparado? Não, mas Jesus era educativo. Jesus conhecia o seu propósito e o seu tempo. E ele não iria errar por uma sedução de Jesus, do diabo, de expor ele fora do tempo. Então, cuidado. Nem sempre a quantidade de seguidores no seu Instagram é equivalente ao que você tem a oferecer para eles. Nem sempre muita gente ao redor de você quer dizer que você é relevante e que você inspira crescimento. Muitas vezes as pessoas podem estar te acompanhando só para ver como é engraçado como você erra. Você faz isso a todo tempo, só você vai lá na galera que você segue nas suas redes sociais e você vai ver que tem gente que você segue só para rir do que posta. Então, nem sempre promoção e popularidade tem a ver com crescimento. Muitas vezes é uma estratégia do diabo para te envergonhar. O tempo certo é ir no lugar que Jesus te mostrar, da forma que Jesus te mostrar, trilhando o caminho que ele te mostrar, no tempo que ele te mostrar, até onde ele te mostrar. Pode estar facinho de alcançar. Se não foi Jesus que mandou tu ir, não vai não, mano, que no final vai dar ruim. Vai ter que fazer o caminho de volta. Terceiro princípio que eu queria te lembrar é que evangelho não é só fazer o bem. Então, não adianta ficar com essa desculpa de que eu sou indiferente à religião, eu sou indiferente a Deus, eu sou indiferente a essa causa religiosa, esse ódio religioso, porque eu faço bem, eu sou filiado a uma ONG, eu dou comida. O evangelho não é fazer o bem. Uma vida que honra a Deus não é só fazer o bem, não está limitada a só fazer coisas boas pelas pessoas. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 1, no verso número 15, o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu mesmo sou o pior. O que Paulo está dizendo para Timóteo?
tem um objetivo de você estar vivo, e ele é muito maior do que simplesmente fazer atos de bondade. Atos de bondade são extremamente importantes, fazer o bem pelas pessoas é extremamente importante, mas como diz o pastor Bill Johnson, todos nós temos uma dívida com a humanidade, que é um encontro com Jesus. Então você tem uma dívida com o seu próximo muito maior do que fazer simplesmente o bem por ele. E essa dívida é de reconciliar ele com Cristo, apresentar ele para Jesus, trazer Jesus para o centro da conversa, apresentar o amor de Deus para essas pessoas. Então, não adianta só fazer coisas boas. O quarto princípio é o seguinte: amar o próximo é parte do grande mandamento de Cristo. Mateus 22, 38 e 39 diz o seguinte: este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Cara, então, eu já queria deixar algo claro para você, eu queria te ajudar a quebrar um paradigma na sua cabeça. Fazer o bem, ajudar os pobres, pensar no órfão, na viúva, no necessitado, isso não é um pensamento de esquerda e nem de direita, não é um pensamento do partido A ou do partido B. Nenhum partido vai salvar o Brasil, quem vai salvar o Brasil é Jesus. É uma nação voltada com seu coração para queimar em favor do rei. Só isso salva o Brasil e todas as outras nações. Isso não é um privilégio de partidos de lado A ou de lado B. Isso é um privilégio daqueles que carregam o amor de Jesus no coração. Não é porque eu escolhi uma ideologia, não começou aí, começou em Jesus, cuidar dos necessitados. João 6,15 diz o seguinte: sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. É o que nós estávamos falando agora, sobre promoção fora de tempo. Quando querem nos induzir para que a nossa vida tome caminhos diferentes dos do Pai, é hora de sair de foco e nos direcionarmos para o secreto em Deus, para ir para um lugar onde a gente consiga distinguir muito bem se é o Pai que está fazendo aquele movimento para nós, se aquele crescimento vem do céu, se é uma direção de Deus, aquela exposição. Para quê? Para uma coisa muito simples, eu te convido a tomar bastante cuidado com isso. Cuidado para não confundir uma prisão disfarçada com uma promoção. Talvez isso não é um movimento de promoção, pode ser uma prisão disfarçada de promoção. Pode ser uma prisão disfarçada de crescimento. Pode ser um fracasso fantasiado de vitória. De que vale ganhar todo mundo e perder a vida? De que vale conquistar os altos lugares e perder a humildade de um coração de criança, de que reconhece o Pai em todas as coisas? De que vale eu ter tudo, mas não ter o Deus que me deu tudo? De que vale perder a essência? De que vale chegar em algum lugar e Deus não estar lá? A multiplicação dos peixes. Deus não mandou o povo ir a César. Esse é um outro exemplo muito específico. Deus não mandou o povo ir a César porque ele pagava imposto. Os caras estavam sentindo uma necessidade, como muitas vezes acontece com a gente. E Deus não olha para eles e fala assim, Jesus não olha para eles e fala, vai a César, pô. Vocês não pagam imposto, vocês têm o direito de ter o alimento, de ter as coisas. Por que vocês não vão a César? Não, Jesus olha para eles e fala assim, deem vocês de comer, pô. Faça você assim, está andando perto de mim, é para nutrir outras pessoas. Tu não está aqui para se tornar, você não está conectado nessa celebração essa noite para se tornar um obeso espiritual, para ficar um barrigudo gospel, cheio de conceito na cabeça, muito bom em discutir ideias na hora do almoço, mas péssimo em formar discípulos. Você está aqui para se tornar um fazedor de discípulos. Então você viu alguém com fome do reino, você viu alguém com fome de Jesus, fome de conhecer da palavra, dá-lhe voz de comer, não espera o pastor, não espera a terça que vem para o cara conectar na juventude, pega esse monte de anotação que tu fez, anda com ela dentro do bolso, não é vergonha não, cataloga lá, e quando o cara falar, cara, mas eu sou indiferente a tal pessoa, deixa eu ver aqui, mensagem da indiferença, o Diego falou, não sei o quê, estava lá no perfil da juventude, cara, guarda as coisas no seu coração, eu acho fantástico, tem nada a ver com a mensagem, mas eu acho fantástico quando as pessoas valorizam o que o Senhor confia a elas. Tem uma igreja que eu adoro, chamado Bethel, é um lugar que eu acho maravilhoso, eu escuto as palavras, e lá tem um cara que tem um caderno, e a função dele como ministro é catalogar todas as profecias, palavras de conhecimento, tudo que alguém
projeta de bom verbalmente para a igreja, ele cria lá uma página na ata, tipo, no dia tal, o Diego veio aqui e falou que essa igreja era uma bênção e que nós iríamos abençoar a cidade de Reading. E aí o cara fica antenado naquela profecia, ele vê assim, reduziu o índice de homicídio. Ele falou isso no dia tal, e a partir do dia tal nós vimos um movimento espiritual de reduzir o índice. O cara acompanha uma palavra que foi semeada no coração dele. Ele acompanha o trajetório de um destino profético. Então, isso que eu queria te convidar a fazer, cara. Anota esses princípios, anota tudo que está sendo compartilhado. Pede a Deus para te ajudar. Cara, Deus, como eu faço para isso tomar forma na minha vida, para se tornar um estilo de vida? Me conecta com pessoas amanhã, na minha escola, na minha faculdade, no meu trabalho. Me conecta com pessoas que precisam ouvir o que eu ouvi ontem, porque eu vou estar com isso fresco na cabeça e eu vou compartilhar com eles e eles vão vencer a indiferença. É isso, o movimento é bem simples, é valorizar o que Deus confiou a você e compartilhar com outras pessoas. Então, se tem uma indiferença que nós precisamos vencer, se eu puder reduzir essa mensagem a um objetivo específico, a primeira indiferença que eu preciso vencer é a minha. Indiferença ao que Deus me confia, às pessoas que estão próximas de mim, ao que eu preciso mudar, ao que eu preciso fazer. A primeira indiferença que eu preciso vencer é a minha. Não tem um dia perfeito, os planetas não vão entrar em alinhamento e não vai aparecer uma estrela cadente no céu dizendo para você, este é o tempo de endireitar as tuas veredas. O tempo é hoje, cara, o tempo de quebrar a indiferença é hoje, o tempo de desfazer aquilo que Jesus desfaria é hoje, o tempo de quebrar as cadeias que precisam quebrar é hoje, o tempo de renovar as suas forças em Deus é hoje, o tempo de convergir a sua rota, mudar o teu trajeto, olhar para Jesus e decidir viver uma vida como ele viveu enquanto estava aqui como homem, como ele nos inspira a viver até hoje. O tempo é agora. Precisamos vencer, como Jesus nos ensina, indiferença às necessidades dos pobres e marginalizados, indiferença aos vulneráveis, ao abuso infantil, ao aborto, aos abandonados, indiferença a quem eu não concordo com o que diz, indiferença a gostar ou não gostar de alguém, indiferença a pessoas que não conhecem Jesus. Eu não posso ser indiferente com pessoas que não compartilham da mesma fé, porque o objetivo da nossa vida justamente é criar vínculos com pessoas que ainda não conhecem Jesus e apresentar Jesus a elas. Então eu não posso me mover para um gueto gospel onde eu só faço parte da juventude, eu só fico naquela célula, eu só falo com aquelas pessoas, eu vou almoçar só, agora eu só lancho no Tenórios Point porque a Brenda é do clube, é do gueto. Agora eu só me relaciono com tal pessoa, no meu grupo do Zap só tem o Mateus e os caras porque são do meu ministério. Então eu não falo... Não, cara, você não está numa gangue gospel não, você está numa família. A ideia é a seguinte, portas abertas, os de fora são bem-vindos e se precisar a gente levanta para eles sentarem. Se precisar descer de onde você está, da tua plataforma gospel para dar a mão para alguém, você vai fazer porque é o que Jesus faria. Se precisar você sair de cena por um tempo para cuidar de alguém que precisa caminhar essa milha com você, você volta o caminho, dá a mão para o cara e vai em direção. Não, indiferença não. É voltar, é fazer a diferença, não é ser indiferente. Então eu queria te encorajar. Tenha causas? Sim. Tenha objetivos? Sim. Tenha missões? Sim. Vai defender algo? Sim. Você se identifica com um objetivo? Talvez essa tua dificuldade em se contentar que alguma coisa está ruim ou está fora do planejado, seja o próprio Deus te inspirando a cuidar de perto de alguma causa, mas essa causa não é o primeiro lugar na sua vida. O primeiro lugar na sua vida é Jesus. Jesus, como primeiro lugar na sua vida, é a única maneira de você ser relevante sobre qualquer causa. Para encerrar, eu queria ler com você um texto que fala sobre Jesus enfaticamente dizendo que ele mesmo punirá a indiferença. Ele está em Mateus 25, do 34 ao 45. É uma leitura um pouco longa, mas é um texto que explica para nós a maneira como Jesus enxerga isso, e é com essa palavra que eu quero encerrar e orar por você. Mateus 25, do 34 ao 45.
Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive com fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e nada me deram para beber. Eu fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, sede e deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, Senhor? Ou quando nós vimos você como necessitado de roupas e te vestimos? Quando foi que nós te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum desses meus menores irmãos, a mim você fizeram também. Jesus estava falando simplesmente para esses caras: quando vocês não são indiferentes aos desafios, às maldades do mundo, quando vocês não são indiferentes, mas quando vocês servem a humanidade por amor ao meu nome, quando vocês estão servindo a humanidade diante do Rei dos céus, do Deus eterno, do Deus Pai, você está servindo a comunidade diante de Deus e servindo a Deus diante da comunidade. Quando você se alinha com isso, você espelha as atitudes de Jesus e isso dissipa toda e qualquer indiferença. Eu queria orar por você nessa noite, cara, que talvez possa ter se encontrado nessa mensagem sobre muitos movimentos de indiferença que você tem feito, sobre aspectos do mundo físico aqui, da sua carnalidade, da sua maneira de viver, aspectos do seu estilo de vida que precisam ser retirados para que Jesus traga aspectos do céu, do reino para a sua vida. Eu queria orar por você nessa noite. Não tem a oportunidade de te ouvir agora aqui particularmente, mas os nossos canais estão abertos para você compartilhar com a gente um pedido de oração nessa intenção, em direção a esse tema. Você pode mandar por qualquer rede social, uma pessoa do nosso grupo de intercessão vai orar por você, mas nesse momento, o mesmo Jesus que me inspirou a compartilhar essa palavra, que está agora trazendo paz ao seu coração, que está cuidando de você aí onde você está, na sua casa, no seu trabalho, no caminho de volta, ou até mesmo na posteridade, se você estiver ouvindo isso pelo Spotify, ou por qualquer via, eu queria te dizer que o mesmo Espírito que está aqui hoje, está com você aí onde você está nos ouvindo por essa transmissão, e Ele tem tudo o que você precisa disponível para você iniciar uma nova jornada hoje. Então, se você diz sim para Jesus, cara, se você quer iniciar essa caminhada, compartilha com a gente. Se você viu que alguma área de indiferença precisa cair na sua vida, eu queria te convidar nesse momento, a depois de dizer esse sim para Jesus, feche seus olhos onde você está e eu quero orar com você nessa noite. Pai, obrigado por cada um dos meus irmãos que se conectaram com a gente. Obrigado pela galera que está aqui ouvindo essa mensagem, pela galera que vai ouvir depois. Nós acreditamos que o amor é paciente, ele tudo espera, tudo crê, tudo suporta. Nós acreditamos que o teu perfeito amor é a única substância, é o único princípio, é o único motivo capaz de dissipar e lançar fora todo o medo dos nossos corações. Pai, que a nossa indiferença, que na verdade é o medo de ser menor do que os outros, ou menos provido do que os outros em qualquer área, que a indiferença, Pai, caia das nossas vidas. Nós acreditamos que amar com o amor de Jesus é possível. Nós acreditamos que nós devemos nos envolver, ser parte da vida em comunidade. Nós acreditamos que nós temos papéis
protagonísticos, ó Pai, na solução do sofrimento dos nossos irmãos, na solução, ó Pai, de coisas que estão aos nossos alcances, ó Pai. Ao Senhor cabe o impossível, mas o Senhor, por privilégio nosso, ó Pai, confia a nós a oportunidade de sermos auxiliadores na vida dos nossos irmãos. Então, Pai, que a indiferença hoje caia por terra, em nome de Jesus, porque nós acreditamos que Jesus desfaria a indiferença. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém.